sementa que eu mandei para você, coloca como base, que a pessoa tem que saber, entendeu? Sim, Alguns conceitos vão ser abordados, mas você já tem que saber, entendeu? Então, como é um curso que você não tem muito tempo para ficar estudando, eu já quero me antecipar, claro. né? Eu Então, tive alguns alunos de Data Science, teve um que me pediu aulas de estatística mesmo. Cai isso. bastante estatística Então, em eu tô, Data eu Science. tô atacando essa parte de matemática, também vou ver estatística e já entrei em alguma coisa de lógica de programação, né? Já estou Ah, estudando legal. a parte, né? Mas como não é a minha área, então tem que estudar mesmo, sabe? Então tem que ver. Não Realmente. adianta eu estudar sozinha essa parte de matemática e estatística, eu preciso realmente de, apesar de eu gostar muito, eu tenho facilidade de estudar sozinha, mas eu preciso de uma. Assim, é isso mesmo, Orientação. é orientação. Né? Isso, Fiquei muito claro. tempo fora e não uso, Ah, claro, né? claro. Então tem que ter essa base, porque senão você não entende. Quando você chega na parte de programação, você não entende, né? Sim. Assim, alguns conceitos, né? São conceitos Até para básicos. construir alguns programas, assim, tu precisa bastante matemática, principalmente Sim, a função afim, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. então É. esse é meu foco, né? Eu espero que eu consiga passar, passar assim Uhum. bastante conceitos, né? Conseguir lembrar ou aprender mesmo. Que muita coisa eu acredito que eu vou aprender mesmo Sim. contigo. Eu ia te falar também que um outro aluno meu, ele fazia ciência da computação para essa parte aí mesmo que tu está estudando, Data Science, e ele não só pediu minha ajuda nessas matérias de álgebra que tu falou agora há pouco, mas também ele me pediu para fazer toda a revisão do fundamental, assim, do médio, sabe? Porque é uma coisa que ele estava vendo bastante, estava se sentindo muito mal de não estar acompanhando a turma. Entendi. Então tu fez uma boa escolha. Fazer isso aí é bem útil. Porque que acontece? Quando você entra nessa área, você encontra as pessoas com formação em matemática. A pessoa que Sim, fez graduação em matemática. Então, já pois é. é meio que desigual, né? Assim, não é a minha formação, né? Sim. Bom que É. você está correndo atrás aí, vai dar tudo certo, certeza. Não é bicho de sete cabeças, não. Quando a Hoje gente em é dia. pequeno, a gente está preocupado com mais um monte de outras coisas e acaba não estudando isso, mas depois de grande as coisas começam a fazer mais sentido. E na minha época não era apresentado dessa forma, assim, mais prática, né? Não tinha, você não via prática. Eu acho uma disciplina super importante, a mais importante, eu acho, hoje em dia, né? Mas quando eu era pequeno não foi apresentado dessa forma. Mas Pois é, enfim, pois é. Mas vai dar sempre tudo assim. certo, vai dar tudo Não, certo. Confia em mim que vai dar tudo certo. Olha beleza. só, conjunto dos números, então. Isso aqui eu acho um pouco importante porque vai ter algumas operações, as operações de desigualdade em especial, que você vai conseguir ilustrar, visualizar, a palavra é essa mesmo, tipo um desenho, visualizar melhor a tua resposta quando você coloca ela numa reta como essa, que é uma reta que indica a posição dos números, ou uma região de números. Então, essa aqui, por exemplo, é uma retinha que vai do -4 até o 4, mas querendo ou não, ela vai até o infinito, é isso que indica esses pontos aqui. E, bem, o sentido positivo então é para a direita, o negativo para a esquerda. A escala é esse tamanho, né? A escala é o tamanho de uma unidade para outra, basicamente. E em cima de retas como essa que você vai escrever intervalos de desigualdade. Então, logo a gente vai resolver umas desigualdades, depois que a gente aprender bem a igualdade, você vai ver que na igualdade a gente busca normalmente uma resposta única. Né? Eu vou falar mais sobre isso quando chegar em função afim. E na desigualdade, não. Você busca uma região de resposta. Né? Essa é a grande diferença que talvez os professores eles não explicam lá na escola, a pessoa fica meio perdida. Ah, mas desigualdade é a mesma resposta da igualdade? Não, não, totalmente diferente. Enquanto na igualdade, para resolver a conta, você tem uma resposta certa apenas, aquela resposta certa única, x igual aquilo e acabou, na desigualdade não, você tem todo um intervalo de respostas, toda uma região que pode ir de um ponto a outro ou de um ponto até o infinito, por exemplo. Então, detalhes importantes para entender melhor as respostas. Tá? Então tá, acho que eu falei bastante essa parte aqui, que ele fala um pouco de desigualdade, mas ainda bem banana. Na verdade, só uma comparaçãozinha aqui entre fração e número decimal.
não quero me ater a isso. Depois eu vou te mandar esse livro também, tá? Beleza. Pode dar uma estudada. Tem as respostas, então ajuda bastante a estudar. Bastante. Cada vez que eu acordo muito cedo, eu tenho alergia a acordar cedo, já viu isso? Juro Não, pra eu ti, também eu acordo juro pra ti. espirrando, isso é coisa de alérgico. É verdade, eu sou totalmente alérgico. É alérgico. Alergia Eu a acordar também sou cedo. assim, até aquietar as coisas, espirrar, coçar o nariz. Isso, exato. Olha só, outra coisa aqui que o pessoal da computação usa mais que eu. Vocês usam mais que eu, então boa sorte aí. Plano cartesiano. Localizar pontos num plano, né? E principalmente a galerinha da Data Science, porque vocês vão ter que representar um monte de dados, né? Numa espécie de região ou num ponto, sei lá, né? Esse tipo de coisa aqui, ó. Aparece direto para vocês. Né? Eu vejo assim que uma pessoa dessa área tem que entender bem isso aqui, É, sabe? Então eu acho que a gente pode dar uma visualizaçãozinha para não, mas você visualizar. pode entrar com detalhe aí, se lê muito, lê com detalhe. Então, tá bom, ó, Lembro vou de entrar, nada, vou entrar com detalhes, então. Vamos lembro de lá. nada, pode ir bem pausado. Ó, o negócio é o seguinte, né? Isso aqui está dentro do conteúdo de funções. Certo. Funções são a base da matemática e a base da área da computação também, né? Porque, no fim das contas, quando tu aperta uma tecla no computador e ele te dá uma resposta na tela, ele está correspondendo a uma função que foi dada àquela tecla. Então, se você aperta o Enter, né? Algo acontece na sua tela. Então, você dá a entrada, Enter, e ele te dá a saída. Uma coisa que acontece dentro do computador e aparece na tela. Né? Então acontece uma função no computador e um printf na tela, basicamente, falando em linguagem C. Assim. Eu não sei muito de linguagem, mas isso eu sei. De linguagem de programação. Até eu deveria saber A mais. linguagem C eu nem comecei a aprender ainda, eu tô na Python ainda. Ah, mas Python acho que é mais legal que C. É C é mais muito fácil de básico. aprender, né? É mais fácil, mas a C, quem sabe C, sabe muito. Ah, sim, eu tinha uns É, colegas lá no doutorado que eles faziam os programas tudo em C para o é, computador rodar melhor, sabe? quem sabe C, quem sabe no futuro, né? Mas A Python realmente me parece mais essa fácil de parte entender. aí de função eu já vi que tem que entender. Eu não entendo, tá? Não entendo. Uhum. Então, esse é fundamental, o que você falou, é fundamental. Certo. Então, ó, veja, a função é isso na prática mesmo, sem falar de contas ainda, é isso que eu estava te dizendo. Você dá uma entrada e essa entrada te dá uma saída. Por exemplo, aqui, uma situação onde eu posso descrever como uma função, que é o clima, a temperatura em determinadas horas do dia. Então, se eu coloco lá, eu dou a entrada a 4 horas, ele me responde 18 graus Celsius. Se eu dou a entrada a 8 horas, 20. E assim vai. Então, cada valor de hora te dá um valor específico de temperatura. Ok? Então, uma função ela tem que funcionar desse jeito. Tu dá uma entrada e ela te dá uma saída específica. Claro, para entradas diferentes, você pode ter a mesma saída. Como, por exemplo, aqui 12 e 20, né? Ao meio-dia, às 8 horas, o que é meio esquisito, tu tem a mesma temperatura, 25 graus. Okay? Agora, o contrário não poderia acontecer. Você não pode dar uma entrada e ele te dá duas saídas diferentes. Isso é o que a gente chama de bug no computador. Né? Tu aperta uma tecla e acontece duas coisas. A gente odeia quando isso acontece. Né? Nas funções, a mesma coisa. Se dá uma entrada, tem uma saída só. Ok. 4 horas é 18 graus, não é 18 e outro grau. Senão, tu não vai saber o que está acontecendo. Essa é a lógica. Beleza. Aqui, outro tipo de função, né? Tabelas. Tabelas a gente vê o tempo todo. Né? Tabela é uma função, porque tu olha uma determinada quantidade, aqui no caso de peso, de carta, nossa, carta, e você tem um correspondente de preço a pagar por isso. Então, por exemplo, aqui se você faz uma carta de 250 gramas até 300, então qualquer valor nesse intervalo de 50 unidades que tem aqui dentro, de 250 até 300, você paga R$ 4,20. Beleza. Outra situação também, bem comum, bem programável, é essa questão de área aqui.
né? Você pode definir a área de algo, em especial desse quadrado, como uma função. Então, em vez de você tipo, ter que ficar verificando numa tabela cada valor de área, como aqui, para esse eu tenho um suposto valor de área, uma outra quantidade de, sei lá, tamanhos dos lados do quadrado tem outro valor de área. E assim vai. Não, aqui você cria uma equação para isso, né? Que é L ao quadrado. Se você tem o lado, é só elevar ao quadrado e pronto. Então, vamos dizer assim, é uma função reduzida, né? Uma funçãozinha mais simples de trabalhar do que ficar trabalhando com tabelas. Normalmente, na matemática, é isso que a gente faz. A gente tenta reduzir todo o fenômeno para uma equaçãozinha simples. Eu poderia ficar verificando o movimento de um carro, por exemplo, na física, eu que sou físico, por uma tabela. Só que isso seria muito chato, muito difícil, muito lento. Enquanto uma equação me fala para qualquer instante, a qualquer momento. Então, as equações elas são extremamente poderosas. Não? Muito poderosas. Então, você cria tabelas em cima de equações, sem precisar ficar visualizando os dados. Claro, na tua área tu já vai, né, que eu vejo acontecer na tua área, né? Vocês recebem uma tabela com um monte de dados, uma tabela com certeza muito maior que essa, e em cima dela vocês podem fazer uma análise mais, eu acho que o pessoal chama de estocástica, que vocês pegam os dados e trabalham com os dados por conta própria, assim, tentam tirar algum resultado aqui, ou vocês podem, né, uma análise mais analítica, construir uma equação em cima daqueles dados. Esses dias não, foi ano passado, veio um menino me pedir para construir uma equação em cima de vários dados que ele tinha colhido da empresa dele. Então, eu não sei fazer isso, mas um amigo meu fez para ele. Então, Legal. pois é, em cima de dados como esse aqui, veja, a gente pode construir essa equação. Só que às vezes os dados eles são muito mais complexos, né? Como dados de empresa, né? Lucro, perda, esse tipo de doideira, assim. Não dá para construir uma equação tão simples como empresa, né? Senão todo mundo faria uma empresa multimilionária. Daí o meu amigo criou lá, mediante aos dados que ele recebeu, uma equaçãozinha. Não sei se foi útil, mas a equação está lá. Ela corresponde aos dados, pelo menos. Então, ó, é o que eu estava te falando. A função é tipo uma máquina. Você dá uma entrada, ele faz as magias dele aqui e te dá uma saída como resposta. Né? Funções são assim. Né? Em especial a função aqui da área do quadrado. Você dá a entrada, ou seja, o tamanho do lado, e a equação te diz qual é a área. Como que ela vai te dizer isso? Operando na entrada que você deu, levando ao quadrado, em outras palavras. Tá bom? Beleza. Nada demais até agora. Tudo lógico. Agora aqui a gente tem um exemplo interessante. Interessante. Eu acho interessante, pelo menos. Não sei se eu já. Eu vou fazer a. Não, não vou fazer nada. Você vai me responder. A 2. Ainda não tem muita conta, só visualização. Uma loja está liquidando seus estoques de DVDs, esse livro deve ser velho, e aplicou descontos nos preços conforme a tabela ao lado. Essa é a tabela ao lado. Certo. Com base nos dados, responda. O que essa tabela mostra? Né? Então eu vou te dar a minha resposta para isso. Essa tabela mostra o preço dos DVDs em relação à quantidade que você compra. Se você comprar um DVD, você paga 4. Se você comprar 2, você paga 7. Então, é uma tabela que mostra preços referentes à quantidade de DVDs que você compra. É isso. Nada além disso. Se você quisesse me dar outra resposta, você poderia também. Essa é a resposta que eu estou dando. Na matemática, por mais que os alunos não acreditem nisso, existem infinitos caminhos para resolver uma conta. Então, o jeito que o professor faz é só um. Você pode fazer do seu jeito e está certo. Contanto que você responda a regra da matemática, né? Por exemplo, eu posso falar assim, por exemplo, assim, a minha tartaruga é pequena. Mas você pode falar o seguinte, o réptil que mora na sua casa tem um tamanho reduzido. O que eu falei e o que você falou é a mesma coisa, certo? Só que foi com palavras diferentes. A matemática ela é uma linguagem também, igual ao português. Você pode escrever uma resposta de formas diferentes também.
Vai chegar na mesma resposta, contanto que você siga as regras dessa linguagem. Que nem eu e você seguimos as regras da gramática português nessa frase da minha tartaruga. Beleza? Então não precisa ficar muito fixa, sabe? Segue a tua lógica. Se a tua lógica servir, tá bom. Vamos lá. Até isso na programação é muito importante, tá? Porque o legal da programação é tu ser criativo para, vamos dizer assim, criar o programa, né? Assim, com ideias que outras pessoas não tiveram. Sim, sim. Em programação, ser criativo é, nossa, muito importante. O preço é uma função da quantidade de DVDs? E aí, o que você acha? Sim. Quanto mais você compra, mais barato fica, né? Boa, exatamente. Quais são as variáveis dependente e independente dessa situação? E aí, alguma Depende. ideia? Não sei, eu acho que dependente a variável é a quantidade que você. A quantidade de DVD. Que depende de quanto a pessoa quer comprar, tu tá pensando assim, né? Não, não, não é isso não. Então, Você é o tem que. preço. O preço, o É o preço. O preço. preço é dependente, porque veja. Depende do número de. É o inverso, isso. Perfeito. É Beleza. isso que eu queria escutar dessa boca. Exatamente isso. O valor do preço, o preço que você paga por DVD, depende da quantidade de DVDs. Então, o preço é dependente. E a quantidade é independente. É uma escolha sua. É que nem, por exemplo, você está calculando a velocidade de um carro no retão. Né? Então, a velocidade desse carro vai depender do quanto o carro andou. Agora, é uma escolha tua andar ou não. Mas a dependência está na velocidade. Né? Quanto mais tu andou, mais rápido tu vai estar. Então, dependência e independência está dentro do fenômeno acontecendo já. Não da tua escolha. Tá? Beleza. Vamos para C. Não, não, C a gente já viu. Qual é o preço a ser pago por 3 DVDs e por 6 DVDs? Sabe dizer? Bem, por texto tá aí, né? R$ 10, né? E isso foi só usar a tabela. E 6 DVDs é 2,50 cada, né? Isso. Vai dar 15? R$ 15, né? Vai dar 15, exatamente, porque 6 vezes 2 é 12 e 6 vezes 50 centavos é 3. Eu penso assim, depois eu somo tudo, 12 mais 3 dá 15. É um Ah, jeito de eu fazer a conta. Né? Você pode fazer de outro jeito, claro. Muito bem. Então vamos continuar. Deixa eu continuar aqui. Aqui tem uma equaçãozinha interessante. Bem prática. Tá? Vamos lá. Antes de a gente ir para a teoria da função de primeiro grau, assim, de fato. Marina é vendedora de uma loja de roupas. Seu salário bruto é calculado por meio dessa fórmula. Fórmula? Eu acho muito feio quando uma pessoa da área fala fórmula. Fórmula é coisa de químico. Tipo, aquelas fórmulas de remédio, sabe? Fórmula é muito feio, tá doido. Isso aqui é uma equação. S, então, salário, né? O salário é igual a 900 mais 0,05x. Em que S é o salário bruto, então, que você vai ganhar, né? 900 é a parte fixa, então eu entendo que você vai ganhar 900 independente do que você vende, né? E X é o valor total das vendas efetuadas no mês. Então, X é o quanto a vendedora vendeu, a Marina vendeu. Sobre o qual ela recebe 5% de comissão. Então, só você ver. Ai, que saco. Não vou conseguir. Então, essa é a equação do salário da Marina. Ela recebe 900 e uma comissãozinha. E a comissão é dada pela quantidade de vendas. X é a quantidade de vendas que ela fez. E o livro fala que a Marina recebe 5% de comissão em cada venda. Então, esse fator aqui na frente, esse coeficiente na frente, é o 5%, tá? ok. Então, digamos,
eu sei que você sabe que 5% de 100 é o próprio 5. Né? Tem 100, 5% de 100 é 5. Muito bem. Então, vamos ver se essa equação realmente funciona. Vamos supor que a Marina vendeu R$ 100 em roupas. Então, no fim do mês, ela vai receber o salário dela de 900, mais 0,05 vezes o que ela vendeu de roupa, 100. Então, a gente se pergunta, quanto é 100 vezes 0,05? Sabe fazer 5, essa né? conta? 5. 5, exatamente. É 5. Então, é o que a gente previu, né? Eu previ que ela receberia R$ 5 a mais por ter vendido 100. Beleza. E foi o que ocorreu. Ela recebeu 5. No fim das contas, ela recebeu um salário de 905. Qual será o salário de Marina se ela vender 5.000 mercadorias? E aí, você sabe fazer essa conta? Dá 1.150. 1.150? Pô, tu É, foi muito rápida. Deixa eu fazer aqui. porque 10% dá 150. Pô, foi muito rápido. Muito bem. Se no mês passado. É exatamente isso, né? Só deixando claro o que eu fiz aqui, né? Peguei 5.000, coloquei aqui, multipliquei e depois somei com 900. Se no mês passado o salário bruto da Marina atingiu 1.500, ela vendeu bastante, hein? Qual foi o total bom. das vendas? Consegue encontrar? É aí. É porque Ah, que eu fiz a nada. conta, eu não fiz a conta pela função, né? Fiz Pela lógica, né? pela Eu lógica. quero a lógica aqui também. Eu não vou te falar nada. Você é boa de lógica. Não, Vai isso lá. dá. Eu vou te dar uns 2 minutinhos para pensar. Vou até ficar no mudo aqui. Qualquer coisa eu tô aqui, mas Tá dá uma bom. pensadinha. Eu gosto de fazer assim, eu ia falar que ia ficar no mudo, não fiquei. Eu gosto de falar assim por causa do seguinte, né? A gente, na verdade, só nota que não sabe algo quando a gente tenta, né? É tipo o Sócrates, só sei que nada sei, mas é o cara, quando ele percebe o que não sabe, ele começa a aprender, em outras palavras. Então, é por isso que eu sempre deixo os meus alunos assim, sofrendo um pouquinho, Ah, tenta criar sinapses no cérebro para entender, e depois eu pá, ensino, beleza? Então dá ok. uma pensadinha e já volto. Eu devo ter vendido uns 11.000, 12 mil reais, né? Por aí. Acho que ela vendeu 12 mil. Pela loja, 12 mil, né? 12 mil. É, foi 12 mil reais. 12 mil reais que ela vendeu. 12.000, vamos ver. Como é que você encontrou esse 12.000? Como que eu encontrei 12 mil? Me explique. É. Porque ela ganhou 1.500. Ela ganha 900. Isso. Então a diferença dá 600. Sim, Correto? correto, Então, corretíssimo. se ela tivesse vendido 10 mil, não dava. Aí eu fui aumentando. De 10 passei para 11, de 11 para 12. Foi assim. Boa. E aí eu vou e faço, né? Na verdade, eu já faço por 10% e depois divido por 2. Não pode Ok. ser lógico, mas é a lógica que eu acho mais rápida na minha cabeça para não usar. Não ter que fazer conta, né? Sim, sim. Bem, vamos lá. Vamos entender o que está rolando aqui. O jeito que você fez, tá bom. Não tá errado. Como eu falei, tem várias formas de fazer. Só que também, normalmente, tem a forma que eu, particularmente, considero mais fácil. Né? A forma que eu considero mais fácil é o seguinte. Tu já sabe o salário. 1.500.
Então, na prática, tu já sabe o valor do S nessa equação aqui. Antes, na pergunta a gente sabia o valor do X, que era os 5.000 reais de mercadorias vendidas era o valor do X. O enunciado me explicou que o X é isso. Só que o enunciado me explicou que o S é o salário que ela recebe mediante as vendas. Então a gente sabe que o S dela foi 1.500. Então a ideia é colocar 1.500 no lugar do S. E, fazendo as continhas, encontrar o valor do X. Então, como eu resolveria? Bem, eu vou resolver aqui. Depois eu vou te mandar, então não precisa copiar nada, tá? Vou fazer aqui no Paint. Ok. Um segundinho. Deixa eu abrir o Paint aqui. Então vamos lá. A gente sabe que a equação da moça, então é. Vamos ver. Vou só escrever aqui. É S igual. Vai ser 1.500 igual a 900 mais 0,5x. Você escreveu certo. 1.500, né? Igual a tudo isso. Beleza. Então, como é que eu resolvo uma conta? Bem, quando eu quero isolar algo, eu quero deixar, no caso, X sozinho para encontrar o seu valor, ou seja, o quanto que ela vendeu, o primeiro passo é deixar tudo que está junto com o X sozinho de um dos lados igual. Então, junto com o X está esse 0,05 multiplicando ele. Vamos deixar só esse termo aqui do lado direito do igual. 900 vai para o outro lado. Então vai ficar 1.500 menos 900 igual a isso. Né? Então 1.500 menos 900, né? Quanto dá isso? Dá 600. Igual a isso aqui. Só que eu não quero saber o valor de 0,05x. Eu quero saber o valor de x. Então eu passo 0,05 dividindo. E fazendo essa divisão aí, bem, nossa, dá para fazer essa divisão de várias formas. Né? Uma delas é pegar a calculadora e fazer. Eu não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de número de vírgula também. Isso aqui é um número de vírgula. Então eu vou transformar esse número de vírgula num número de fração. Ok? Como que eu faço isso? Né? 0,05 ele tem dois números depois da vírgula. Então, o que eu sempre faço é pegar os números que estão aqui, né, aparecendo, né, o 0,005 sem vírgula, e colocar embaixo do número de base 10 que causa isso aqui, no caso 100. Como é que eu sei que é o 100? Porque o 100 tem dois zeros. Da mesma forma que esse número tem dois números depois da vírgula. Então eu transformo rapidamente um número de vírgula no número de fração. Agora, por que eu faria isso? Né? Eu posso colocar aqui embaixo e resolver minha conta melhor. Uma vez que eu conheço a regrinha, né, a regrinha dos números de fração divididos por fração. Então, quando tem uma fração dividida por uma fração, tu inverte a de baixo. Então, vai ficar 100 dividido por 5. Então, né, isso é tudo igual a x, sempre lembrando. Bem, quanto é 100 dividido por 5? Né? Dá para resolver isso aqui, por exemplo. 100 dividido por 5 é 20. Agora fica fácil, porque eu posso multiplicar todos esses zeros, vai ficar 0, 0, 0.
E 6 vezes 2, 12. Então ela vendeu 12 mil. Beleza? Sem problemas, né? Sim, sim, mas assim, foi fundamental você ter montado assim direitinho, né? É até explicado isso aí que eu não lembrava essa questão de dividir fração por fração, não lembrava disso não. Mas é lógico, sem problemas. Pois é um método que eu gosto de resolver. Essas continhas aparecem com frequência. Como eu tenho que dar muita aula para criança, né, às vezes eu faço essas coisas elas entendem melhor que o jeito que o professor ensinou. Não, perfeito, perfeito. Tá? Vou salvar isso aqui para eu te mandar depois. Beleza, vamos continuando. Vamos lá. Então aqui tem várias coisinhas fofinhas, bonitinhas para resolver. Vamos ver. Uma legalzinha para você fazer. Isso aqui é boa. Isso aqui é boa, isso aqui é boa, isso aqui é boa. Vou jogar no Paint e daí tu vai tentar resolver uma conta para mim, tá? Pra eu ver como é que tá os mequecheque é isso, tá entendendo? Vamos Tá lá. aquecendo ainda, tá? Tá Tá aquecendo. bom. Não precisa se preocupar. Pode ter certeza que eu tenho alunos que sabem muito menos que você, então não precisa ter vergonha. O que você quiser, é só falar, estamos aí para te ajudar. Você vai resolver essa aqui, ó. Então, eu não vou interpretar, não vou falar nada. Agora eu virei uma estátua. Claro, se você estiver surtando com alguma coisa, você pode me perguntar, mas eu quero que você tente sozinho, beleza? Tá. É, entrou muita letra, já dá um nó na cabeça, né? Ô, mas ó, vou te falar que vai chegar uma hora que você vai ficar feliz de fazer conta com letra, cara. Porque fazer conta com número é um saco, meu Deus. Ainda mais na tua área aí que tem o double, e como é que é os números lá? Tem os integers, tem os doubles. Ah, não, eu tô começando ainda, não tô vendo parte básica ainda. Muitos números chatos. Sim, sim, aqui você vai ter que lidar com as letras. Então, quando você me dizer a resposta, você vai ter que me dizer as respostas em letras. Então eu vou lá pegar uma água, daqui a uns 3 minutos eu te pergunto qual foi a tua conclusão. Ou te Beleza, ajudo, beleza. tá? Agora.
E aí, alguma ideia? Bem, eu tô me sentindo meio idiota, né? Mas, tirando isso, Ô, uma louco. criança sei lá, de 7º ano deve fazer isso aí, não sei. Bem, eu pensei um pouquinho, né? Não sei se saiu alguma coisa. Eu acho que a área é x mais 2x, é isso? Não, não é. X mais 2x? É, Não, não é. não é. Não sei, não. O perímetro, assim, você sabe o que é o perímetro de algo? Perímetro é uma palavra que a gente não Não, usa aí tanto. que entrou. Eu não sei o que é perímetro. Assim, Certo. matematicamente, não sei o que é perímetro. Eu sei, o Se eu perímetro. te perguntasse qual é o perímetro de uma cena de um crime que aconteceu, perímetro não é aquela região onde eles colocam aquela faixa amarela e preta? Eles falam assim, Sim, ah, sim, perímetro. ali aquela. Que eu iria falar área, né? Que não é área, Não é perímetro. área, é perímetro. Já comecei mal, né? Se português eu não sei, que dirá Pois matemática. é, o problema é esse, a gente mistura as coisas, né? A gente chama isso de concepções espontâneas. Bem, perímetro, ele é o contorno, basicamente. Então, se eu quero saber Ok. qual é o perímetro deste retângulozinho, eu quero saber qual é o tamanho do contorno dele. Se eu fosse uma formiguinha, quanto que eu andaria para passear por todo o contorno do retângulo, né? Essa é a pergunta. Então, perímetro seria isso que eu estou pintando de vermelho aqui. Pode ser medido em metros, em centímetros, em anos-luz, em polegadas. Né? A unidade de medida no momento não importa. Isso é o perímetro. Agora, perímetro, então, ele é o tamanho de algo linear, né? Tipo, minha altura ela poderia até ser considerada um perímetro do meu tamanho. Assim. Agora, uma área não, né? Uma área ele é um preenchimento. A área é toda essa região verde aqui, ok? Então a área é a parte de dentro, realmente a parte de dentro. Enquanto o perímetro é o contorno. Então são coisas diferentes. Por exemplo, um cara, olha só, vou fazer um exemplo meio bizarro, mas assim, eu posso ter um jogador de basquete, magrão e alto de 2 metros, mas eu posso ter também um cara bem gordo, bem gordão, de 2 metros também. Os dois, querendo ou não, eles têm, vamos dizer assim, a mesma altura, ou o mesmo perímetro. Só que a área do jogador de basquete é menor. Essa é a área do jogador de basquete. Enquanto a área do senhorzinho gordinho, 2 metros, senhorzinho não, o cara tem 2 metros, é maior. Então, área dá a ideia de duas dimensões de preenchimento, enquanto perímetro é uma dimensão só, no caso só a altura. Beleza. Então, essa é a diferença de perímetro e área. Tá bom? Área, região, zona. Perímetro, contorno. Agora, outra coisa que ele pede aqui, né? A diagonal desse retângulo. O cara fala assim, diagonal, tem no mínimo duas diagonais, né? Mas as duas medem o mesmo tamanho, porque o retângulo ele tem simetria. Né? Afinal de contas, o lado de cima tem o mesmo tamanho do de baixo. Isso é muito importante para resolver essa conta, mas isso é meio óbvio também. Né? Esse lado aqui de cima tem o mesmo tamanho do lado de baixo. E o da esquerda tem o mesmo tamanho do da direita. Tá bom? Então, devido a essa simetria, essa diagonal tem o mesmo tamanho dessa. Então, se ele está pedindo o valor da diagonal, pode-se encontrar o dessa aí. Muito bem. Agora vamos encontrar essas expressões do perímetro, né? Essas equações ou funções que representam o perímetro. E elas são funções do quê? Do valor de x. Olha só a palavra função. Depende de. O perímetro depende do tamanho de x. Por quê? Porque se o x ele for pequeno, o retângulo é pequeno. Se o x for do tamanho da Lua, esse retângulo vai ser enorme.
ok? Então, o valor tanto do perímetro, quanto da área, quanto dessa diagonal aqui, dependem do valor de x. Estão, em outras palavras, em função do valor de x. Então, eu vou escrever isso aqui. Perímetro, área e diagonal têm seus tamanhos em função do valor de x. Entenda isso não matematicamente, mas logicamente. É lógico que o perímetro depende do tamanho de x. Se o x for pequeno, o perímetro é pequeno. A área também. Muito bem. E, na verdade, só dx, né? Porque tanto o lado da direita aqui, né, o que eu chamaria de altura, quanto o de baixo, que eu chamaria de largura, dependem do valor desse x. Né? Aqui é x e aqui é 2x, por isso que a largura é maior que a altura. A largura é, na verdade, o dobro da altura. Bem, eu não quero o valor do x. Em nenhum momento é dito o valor do x. Eu quero saber as expressões do perímetro, área e medida de d em função de x. Então, sendo o perímetro a soma dos lados, eu vou olhar para minha figura e vou pensar o seguinte. Quais são o tamanho dos lados que eu tenho aqui? Porque se eu quero ser uma formiguinha que vai caminhar por todo esse perímetro para descobrir qual é o tamanho dele, eu preciso saber o tamanho de cada um dos lados, pelo menos. O lado aqui de baixo já está bem indicado, 2x. Então eu vou colocar 2x. Mais, a formiguinha andou por aqui, agora vai andar aqui. Mais x, então. Beleza. Mas o perímetro é todo retângulo. Por enquanto eu só calculei essas duas. Quanto mede essa aqui de cima? 2x. 2x, porque é igual a de baixo. Senão não seria um retângulo. E essa aqui mede quanto? X. X, exatamente. Pronto. Temos uma expressão para o perímetro, mas ela ainda não é a mais bonita possível. Vamos deixá-la esteticamente agradável. Como, né? Eu tenho que pensar o seguinte, eu estou somando x's aqui. Só que às vezes a pessoa se assusta quando vê um x, não sei porquê. Ai, meu Deus, x. Esquece x e pensa em banana. Isso funciona com todos os meus alunos, vai funcionar com você também. Digamos que eu tenha duas bananas, mais uma banana. Aqui não tem um na frente, né? Mas é como se tivesse. Qualquer número vezes um é ele mesmo. Então, por exemplo, minha idade, 30. 30 vezes 1 é 30 ainda. Significa a mesma quantidade. Então aqui eu tenho duas bananas mais uma banana. Quanto é duas bananas mais uma banana? Você sabe me dizer? 3 bananas, né? 3 bananas. Agora, se eu trocar a palavra bananas pela palavra x, então eu tenho 3x. 3x. A mesma coisa aqui. Duas bananas mais uma banana é 3 bananas, e no caso de x, 3x. Então eu estou falando de uma soma, né, entre tudo isso. Claro, poderia ter feito tudo de uma vez, mas eu fiz passo a passo. Então agora, quanto é 3 bananas mais 3 bananas? É 6 bananas. No caso, 6x. Então, o perímetro é 6x. O perímetro desse retângulo é 6x. Agora, eu sei qual é o valor de x? Não, não precisa. Porque ele está me pedindo só a função de x. Só como o perímetro depende do valor de x. Ele depende dessa forma. O perímetro é 6 vezes o valor do x. Então, se eu sei o valor do x, eu multiplico por 6 enquanto perímetro. É isso. Isso é uma função. Perímetro em função do valor de x, beleza? Beleza. Beleza. Então agora encontramos o perímetro, agora eu tenho que encontrar a área. A área de um retângulo, você sabe qual que é a... Se eu te perguntasse qual é a área do retângulo, me diz aí, o que você me diria? Não sei. Base vezes altura, já escutou isso? É, um tempo Base, remoto. base vezes altura é a área de um retângulo. Então, eu tenho que ver o que é a base e o que é a altura. A base aqui pode ser a parte de baixo, 2x. É a largura ou base, 2x. E a altura é o x. Então, se eu multiplico o valor da base pelo valor da altura, eu tenho
o valor da área. Então, se você um dia quiser calcular a área da sua casa ou do seu terreno, por exemplo, você vai ver a parte da frente ali do seu terreno, vai calcular em metros, né? É mais fácil pra gente. Depois você vai na área do canto ali do muro do terreno. Vai pegar esses valores e vai multiplicar um pelo outro. E assim você encontra a área. Então, vamos para a área agora. Área, eu vou escrever aqui. Isso. Agora, no nosso caso, né, a base era 2x vezes a altura que é x. Daí, a gente vai ter uma resposta um pouquinho diferente da outra, que era só soma, né? Porque aqui a gente tem multiplicações. Uma multiplicação, na verdade. Agora o exemplo da banana não fica legal, né? Porque eu não sei quanto é uma banana vezes outra banana. Mas eu sei uma coisa, eu sei quanto é 2 vezes 2. É 4. Ou, mais precisamente, 2 ao quadrado. Né? Quanto é 3 vezes 3? É 9. Ou 3 ao quadrado. Então, toda vez que eu multiplico uma coisa por ela mesma, essa coisa fica ao quadrado. Tá vendo? 5 vezes 5. Eu sei que é 25, mas também é 5 ao quadrado. Quando eu multiplico uma coisa por ela mesma, fica ao quadrado. Então, se você notar bem aqui, eu estou multiplicando um x por ele mesmo. Então, tal qual aqui tudo ficou ao quadrado, x ao quadrado também. Pronto, a área é essa. Beleza? Alguma dúvida? Não, nenhum. Então tá bom. Então a diagonal ali. Como que eu calculo a diagonal de um retângulo? Perguntando assim parece meio... Ah, meu Deus, impossível. Tem que ter uma equação que a gente aprende uma vez só na vida e não usa mais. Não, a equação que a gente vai usar aqui a gente usa bastante. Que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é muito usado em muitas áreas. Né? Principalmente para definir contornos e limites na programação. Aquela tem a relação triangular, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na aula de programação. E sai do Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: quando você tem um triângulo, né? Triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é um triângulo que, se você fizesse um igual virado em cima, formaria um retângulo. Pega isso e inverte, né? Você forma um retângulo. Eu vou até fazer isso. O Python ele tem essa mega ferramenta. Inverter horizontalmente. Não, não é isso. Inverter verticalmente. É isso aí. Então agora eu vou inverter verticalmente esse aqui também. E agora horizontalmente. Olha só, não se encaixa? Se encaixa aqui. Se encaixaria, né? O problema é que está pagando. Sim. Então por isso que é um triângulo retângulo. Muito bem. Então, qual que é o lance do triângulo retângulo, né? Você tem dois lados aqui, o lado que eu vou chamar de lado 1, o lado 2. E você tem um lado maior, que é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Esse ângulo tem 90 graus porque ele é aqui perpendicular, né? Outro cantinho. A gente chama esse lado de hipotenusa. E o Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: o tamanho da hipotenusa ao quadrado é igual ao tamanho de um dos lados ao quadrado, mais o tamanho do outro lado ao quadrado. Se a gente aplicar isso para o nosso problema, né? Olha só. A hipotenusa aqui, o lado maior, é justamente a diagonal. Enquanto os lados menores são os x's aqui. Então, se eu usar o Teorema de Pitágoras, vou ter que finalizar com o outro aluno agora, né? Mas para o nosso caso é o seguinte: então a diagonal ao quadrado é igual ao lado 1, que é o x ao quadrado, mais o lado 2. A ordem não importa. Se pôr esse primeiro aqui, depois esse. O que importa é que o lado maior tem que ficar sozinho de um dos lados de igual, que é a hipotenusa. Muito bem. Agora, então, continuando, né? Quanto que é 2x ao quadrado? Bem, quando eu faço ao quadrado, tem uma regra de potência. Tu disse que sabe isso.
Falou. Essa parte eu sei. Vamos começar lá do ensino Eu juro médio. que sei, né? Então me diz aí, quanto que é 2x ao quadrado? Sabe? Não, não sei. Então, ó, a gente tem que ver coisa mais básica ainda, hein? Operações. Ó, quando tu tem o 2x ao quadrado, ou seja, quando tu tem dois números se multiplicando ao quadrado, a regra da potência nos diz o seguinte: eu posso fazer o quadrado de cada um deles, porque é uma multiplicação dentro do parênteses. Então, 2x ao quadrado não é 2x ao quadrado, é 4x ao quadrado. Né? 2x, tudo isso ao quadrado, é 4x ao quadrado. É 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Agora, se eu tenho, novamente, 4 bananas mais uma banana, então eu vou ter 5 bananas. Professor, mas o 2 em cima do x não importa. A potência não importa numa hora dessa. Importa só o número da frente quando eu estou somando. Pronto. Então, bem, ainda na verdade não é a resposta, né? Olha só, ainda não é a resposta porque ele está pedindo a medida de d. Quase que eu perdi. E aqui está d ao quadrado. Então, o que a gente faz para tirar uma coisa de dentro do quadrado? A gente tem que aplicar a raiz quadrada, que é a função inversa do quadrado. Então, se eu quero d, e aqui eu tenho d ao quadrado, eu quero d, tenho que fazer a raiz quadrada. Então, agora sim, essa é a resposta certa. Beleza? Perfeito. Perfeito. Então é isso aí. Na próxima aula a gente continua. No princípio, quinta-feira às 9, né? Sim, sim. Mas aí eu confirmo direitinho, tá bom? Então tá bom. Tchau, Tá? tchau. Valeu, obrigada. Tchau.